Olá, começa agora o programa Seu Direito. Hoje o assunto são os cuidados com os animais. Você sabia que, assim como o homem, eles também estão amparados por leis que visam dar garantia de proteção, abrigo e qualidade de vida? Uma delas foi aprovada pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina e cria o Código Estadual de Proteção aos Animais. A partir dele, o Estado deve garantir algumas normas para livrar os animais do abandono e dos maus tratos. Estimativas apontam que somente na capital do estado, no ano de 2005, existiam 10 mil cães abandonados circulando nas ruas, praças e praias da cidade. E essa superpopulação vem diminuindo graças à legislação vigente de amparo aos animais e ao trabalho de organizações que também atuam no estado para garantir a proteção deles. Essas iniciativas você fica conhecendo agora no programa Seu Direito, que já está no ar. Os maus tratos contra os animais ainda são uma realidade que precisa ser combatida em Santa Catarina. Garantir a qualidade de vida deles é um dos objetivos do Código Estadual de Proteção aos Animais, criado em 2003. Na reportagem de Rose Padilha, você vai saber a opinião de especialistas e profissionais da área, além de entidades que trabalham em defesa dos animais, sobre a aplicação do código no estado. Conheça também as ações que já estão sendo realizadas por aqui para garantir a proteção dos animais contra o abandono e a violência. Proteger os animais significa mantê-los longe de agressões físicas, sofrimentos, de local onde não haja limpeza, ar e luminosidade. Proteção significa também que eles não serão obrigados a fazer trabalhos extenuantes e que não serão vendidos por ambulantes para menores desacompanhados de responsável legal. O Código Estadual de Proteção aos Animais parte do princípio que a integridade física é um direito de todo ser vivo animal, seja ele silvestre ou doméstico. Ainda assim, muitos deles continuam sendo vítimas de violência. A veterinária Priscila de Medeiros Gomes, que trabalha numa clínica em Florianópolis, se emociona ainda hoje quando lembra os tempos de faculdade. Na época, um episódio de maus tratos contra um cachorro ficou marcado na memória dela. Foi um caso de uma pastora alemã que teve toda a pele dela retirada quando ainda estava viva e chegou no hospital veterinário a cachorra em choque séptico, né? Então, isso daí foi um choque pra gente, porque mesmo a gente tentando salvar a vida do animal, a gente sabia que o proprietário ia acabar impune, que a legislação ainda não estava em vigor e não tinha uma aplicabilidade consistente ainda, né? A lei vem justamente coibir situações como essa. E a boa notícia é que ela não está sozinha. Encontrou vários aliados. Uma delas é a servidora pública Cristina Macedo, uma das 8 coordenadoras da ONG Oba Floripa, organização bem animal de Florianópolis, que trabalha com vários projetos voltados a garantir qualidade de vida para os bichinhos. Na casa de Cristina, quadros de gatos nas paredes denunciam que ali moram 2 pequenos seres especiais. O gato espuma, que adora se esconder entre os lençóis da cama da dona, ainda mais diante da nossa presença. E o filhote Nanquim, que prefere ficar embaixo do sofá enquanto permanecemos no local. Cristina conta que a ONG, na qual trabalha como voluntária, desenvolve desde 2007 o projeto Cão Terapia. As fotos registradas pela organização Bem Animal deixam claro o objetivo do projeto: incentivar a comunidade local a levar animais de abrigo para passeios de fim de semana, como forma de amenizar os traumas sofridos por maus tratos.
Os encontros, que acontecem todos os sábados, surgiram da necessidade de exercitar, distrair e ressocializar os animais retirados das ruas ou de residências onde eram maltratados. Emoção é a palavra-chave da cãoterapia, que é uma forma de fazer esses cachorros entrarem em contato novamente com o ser humano, né, para eles se acostumarem novamente com a companhia do ser humano, ver que o ser humano não é só maltrato, o ser humano também é carinho, também é atenção. Então, esses cachorrinhos, todo sábado de tarde, recebem voluntários que vão lá passear com eles para dar carinho e ressocializar e possibilitar a adoção desses animais. Protetora dos animais, Jane Justina Masquio dedica parte dos seus dias a cuidar de cães e gatos abandonados nas ruas. Jane é uma das idealizadoras da ONG Amar, Amigos dos Animais de Rua, uma entidade sem fins lucrativos formada por mais de 300 protetores. Há 2 anos, a entidade atua de forma independente no recolhimento, alimentação, castração e doação de animais. Jane diz que, apesar dos esforços da entidade, o abandono e os maus tratos ainda são grandes. E, por isso, a ONG vê como uma das saídas para o problema a castração de animais. Nas comunidades muito carentes da capital, cães e gatos são castrados de forma gratuita. Em outras, a ONG faz parcerias com veterinários especializados e a castração ocorre a preço de custo. Mas, segundo Jane, faltam políticas públicas para o controle da natalidade de cães e gatos no estado. A gente vê que em Florianópolis até tem um serviço de controle de castração gratuita para quem ganha até 3 salários mínimos, mas assim mesmo é precário ainda porque é uma fila de espera de mais de 1.000 animais. Somente com o controle de natalidade é que nós vamos diminuir muito dos maus tratos e do abandono, porque uma coisa é certa, hoje em dia não há lares para todos os animais que nascem. A idealizadora da ONG Amar também sugere o apadrinhamento de cães e gatos através da castração. Qualquer pessoa pode ajudar entrando no site e escolhendo um afiliado. O site é www.amigosdosanimaiesderua.com.br. Escolhendo o animal é só escrever para a ONG dizendo: eu quero ser madrinho, padrinho do animalzinho tal. A gente manda o número da conta e providencia a castração. Só com esse ato ela já vai evitar o nascimento de milhares de animais que futuramente gerarão novos animais e provavelmente serão abandonados. Iniciativas como essas mostram que, com um pouco de boa vontade e muito amor aos bichos, é possível dar o devido tratamento a esses animais. E o que é melhor, tirar vários deles das ruas. Graças aos diversos projetos desenvolvidos em Santa Catarina, que incentivam a adoção de animais, muitos desses bichinhos, antes abandonados pelas cidades e vítimas de maus tratos, encontraram um lar para viver. E mais do que um abrigo, ganharam carinho, atenção e respeito. É o caso de Maligna, apelido dado à gata da desembargadora substituta Cíntia Beatriz Bittencourt Schaefer. No apartamento onde mora na capital, Cíntia divide o carinho e a atenção com outros 2 bichinhos não adotados, o gato Freud e o cachorro Toby. A desembargadora, que já foi vice-presidente de uma associação protetora de animais domésticos em outra cidade, conta que sempre conviveu com animais e que não consegue imaginar a vida dela longe deles. Foi a filha de Cíntia que encontrou a gata nas proximidades do apartamento da família. Até procuramos o dono pelas imediações, ninguém se disse que pertencia a alguém. E aí resolvemos trazê-la para casa para cuidarmos dela. Ela estava bastante suja, machucada, assustada. Tivemos que ter assim, bastante paciência com ela. Ainda se nota que ela tem se mantém uma certa distância, certamente com medo. Mas ela aos pouquinhos está entrando no ritmo normal. Outro exemplo é Egon, adotado pelo microempresário Jacques Bassetti em Florianópolis. Jacques conta que há 7 meses o cachorro foi encontrado na rua em um dia de chuva pela irmã dele. O animal estava bastante doente e com sinais visíveis de violência. O microempresário apoia a adoção de animais, mas alerta:
Não basta apenas adotar, é preciso comprometimento. Muda os seus horários um pouco e se você não tem disciplina, ele te adestra, né? O bicho ele acaba te pegando, é um espelho mesmo, o comportamento dele reflete muito o teu comportamento, né? É um aprendizado muito grande ter um animal em casa sempre. E acabei ficando com ele. E agora ele está maiorzinho, 7 meses, já sabe brincar, já sabe tá mais educadinho, um pouco mais obediente. E é bacana. O processo de ter o animal em casa é legal. Exemplos como o de Jaques reforçam a importância de cuidar bem desses bichinhos, como propõe a lei que criou o Código Estadual de Proteção aos Animais. Mas os profissionais da área não afastam a necessidade de preencher algumas brechas para a aplicabilidade efetiva da legislação. Tenho clientes que eles acabam tendo casos de vizinhos, de proprietários que sabem que maltratam os próprios animais, mas que não sabem para quem denunciar, como denunciar, e acabam ignorando isso, preferindo para não se incomodar. Saber que existe essa lei, saber que eles podem denunciar, que eles são protegidos também, podem fazer denúncias anônimas. Eu acredito que isso já vai ajudar bastante. Não saia daí, no próximo bloco você vai saber mais informações sobre os direitos dos animais com a diretora de Bem-Estar Animal de Florianópolis, Patrícia Tomasi da Silva. É um instante só, nós já voltamos. Voltamos com o programa Seu Direito. O tema da edição de hoje são os animais e as iniciativas implantadas em Santa Catarina para garantir amparo a eles. Aqui com a gente a diretora de Bem-Estar Animal de Florianópolis, Patrícia Tomasi da Silva, vai explicar como é desenvolvido o trabalho do órgão que atua para amenizar o sofrimento dos animais e os problemas decorrentes da superpopulação deles na cidade. Patrícia, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Bom dia, obrigada. Para quem está em casa, Patrícia, eu queria que você explicasse na prática como é que funciona esse trabalho, né, da Diretoria de Bem-Estar Animal nesse sentido aí de amparo e proteção aos animais. Bem, a diretoria é um órgão ligado à Secretaria de Saúde. Nós trabalhamos, o nosso carro-chefe são as esterilizações. Nós já nesses 8 anos de diretoria já esterilizamos em torno de 32 mil animais. Mas nós também temos veterinários lá para dar assistência a animais carentes, atendimento ambulatorial. Nós atendemos muitos boletins de ocorrência decorrentes de maus tratos e nós também vamos às casas das pessoas que não têm condições de trazer o seu animal até a diretoria. Desde a criação da diretoria, houve uma diminuição nos casos de violência, de maus tratos aos animais? Como é que estão as estatísticas assim, de atendimento da diretoria? Olha, estatísticas nós não temos, mas nós podemos afirmar que houve uma grande conscientização da população em denunciar os casos de maus tratos. As pessoas não se calam mais, elas estão mais sensíveis ao sofrimento dos animais e elas estão denunciando. Uhum. E apesar de não ter uma estatística, a gente pode afirmar que existe ainda, por exemplo, na capital do estado, uma superpopulação de animais, de cães? Houve uma grande diminuição. Nós não podemos dizer que não há mais animais nas ruas, ainda existem, mas houve uma diminuição visível na quantidade de animais errantes na capital. Uhum. Devido a esse trabalho da Diretoria de Bem-Estar Animal, mais as ONGs e mais a população que se conscientizou da necessidade da esterilização dos seus animais. É fundamental que todas as pessoas esterilizem seus animais e que tenham consciência que cada animal, que cada fêmea, por ano, ela dá 2 ninhadas e cada ninhada geralmente é de 7 a 10 filhotes e isso é uma progressão geométrica.
E qual que é a importância desse controle da natalidade, né, para a pessoa ter uma noção, tanto para a questão de evitar o abandono dos animais, como também esses animais que não têm nenhum cuidado, né, até para transmitir doenças ao homem, né, eventualmente, já que não são nem vacinados, né? Então, qual a importância disso nesse sentido? É porque, assim, a partir do momento que as pessoas, elas deixam o seu animal procriar, elas se veem numa situação de ter uma cadela com mais 10 filhotes, 7 filhotes, e muitas pessoas se sentem, não sabem o que fazer, o que elas fazem? Elas abandonam. Do abandono, o animal fica numa situação doente, com sarna, diversas outras doenças, e às vezes criam-se as zoonoses, né, as ditas zoonoses, que são passíveis de passar, de serem adquiridas ao homem, né, serem passadas ao homem. Muitas pessoas ficam em dúvida com relação à castração, se ela pode oferecer algum risco de saúde ao animal. Existe esse risco? Não, ela é benéfica ao animal. Ela evita uma série de doenças ao animal, câncer no útero, câncer na próstata, ela é benéfica, ela tranquiliza o animal, o macho ele fica mais tranquilo, evita aquelas micções indevidas, a cadela também evita as fugas. Então, assim, é benéfico, há muito preconceito, porque eles transferem o sentimento, nosso sentimento nós sermos castrados, e eles repassam esse sentimento nosso para o animal. É totalmente diferente. O animal ele é benéfico, é bom para a sociedade e é bom para o animal a castração. E existe campanhas nesse sentido de conscientização para a população? Existe muita campanha. Nesses últimos 10 anos, o comportamento da cidade mudou significativamente devido às ONGs, devido à diretoria de bem-estar animal. Houve uma grande conscientização da população da necessidade da esterilização. E quem tem um bichinho de estimação e quer castrá-lo, como que deve proceder? Tem que ser por conta própria? Pode procurar o auxílio do bem-estar animal? Como é que funciona nesses casos? A diretoria de bem-estar animal, ela oferece esterilização, castração gratuita para as pessoas que ganham até 3 salários mínimos. Então, ela deve nos procurar, quem tem esse perfil, e aí, então, ela vai ter essa castração gratuita. Inclusive, nós temos um caminhão que vai nos bairros, se desloca aos bairros e busca esses animais, porque geralmente essas pessoas não têm condições de trazer o seu animal até o centro de zoonoses. Então, existe toda uma infraestrutura ali por trás para facilitar a vinda do animal ao centro de zoonoses. Mas isso é para pessoas de baixa renda. Quem ganha acima desse salário pode procurar as ONGs têm as castrações a preço social, que é um preço acessível, e também tem as clínicas particulares, que eu acho que assim, a partir do momento que tu te compromete a ter um animal, tu tem que saber que esse animal vai ficar com você pelo menos de 10 a 15 anos, que é a média de vida de um animal, e que você vai ter custos, gastos com esse animal. Entre eles, você vai ter que incluir uma esterilização. Com relação à questão dos maus tratos, existe um número grande ainda de animais que vocês verificam, né, nesse trabalho de vocês, nessas condições? Há muitos maus tratos ainda. Nós atuamos diariamente em maus tratos. Chegam ao nosso... Porque houve devido à conscientização, as pessoas começaram a denunciar mais. Então, nós recebemos diariamente boletins de ocorrência. Então, nós vamos nas casas, verificamos a situação do animal, tentamos conscientizar o proprietário a melhorar a situação do animal. Caso isso não ocorra, então há a retirada do animal e a instauração de um processo judicial. Uma pessoa que presencia, né, um ato de violência, de maus tratos contra um animal, de que maneira como que ela faz para denunciar isso? Ela deve procurar a delegacia mais próxima e registrar um boletim de ocorrência. Esse boletim de ocorrência é encaminhado para a diretoria de bem-estar animal. E com relação à violência, aos maus tratos contra os animais, que tipo de punição que o autor disso está sujeito? Ele está sujeito a uma pena de 3 meses a 1 ano,
mais multa. Isso se não ocorrer a morte do animal. Se ocorrer a morte do animal, a pena é aumentada de 1/3 a 1/6. Então não cabe nem transação penal. Aí ele vai responder processo-crime. E com relação à implantação de políticas públicas voltadas a essa questão do bem-estar dos animais, Santa Catarina, na sua opinião, está avançada nesse sentido? Muito avançada, muito avançada. Nós somos referência, posso dizer, no país. Inclusive, somos até chamados até para dar orientações a outros centros de zoonoses, porque o nosso sistema aqui é um sistema que deu certo, que avançou. Há muito a ser feito, porém é um programa que deu certo, que vem a passos largos, eu acho, em pouco tempo, conquistando resultados significativos na sociedade. E qual a importância do trabalho desenvolvido pelas ONGs também nesse sentido de proteger o animal? As ONGs têm um trabalho relevante na sociedade, porque elas têm a capacidade de atingir um grande número de pessoas, de conscientizar, elas estão inseridas na comunidade, elas percorrem as casas, elas identificam onde está o problema. Então, elas têm um poder de persuasão na sua comunidade e é muito importante essa parceria com as ONGs e a importância delas de conscientização, e o trabalho delas é muito relevante juntamente com o trabalho da Diretoria de Bem-Estar Animal. Para finalizar, Patrícia, qual a importância de leis, como essa que foi aprovada pela Assembleia Legislativa e que cria o Código Estadual de Proteção ao Animal? Qual a importância de tornar conhecida essa lei para a questão também de amparo a esses animais aqui em Santa Catarina? É muito importante porque ela tipifica várias condutas relacionadas aos animais, inclusive aos animais de tração, a importância de se dar o descanso ao animal de tração, de quanto tempo o animal de tração ele pode ficar atrelado. É uma lei muito interessante que deve ser observada por toda a sociedade, por nós que estamos atentos à prática da lei. E então eu acho que ela deve ser mais difundida e colocada em prática. Tá ok, então, Tá okay? Patrícia, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade de nós estarmos aqui sempre esclarecendo e sempre trazendo à luz os interesses dos animais, que às vezes assim são tão esquecidos e abandonados. Tá certo, então, Patrícia, obrigada. E o programa Seu Direito fica por aqui. Continue acompanhando a nossa programação. Até mais.